Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos aqui com a Laura Assis. Ela é autora, revisora e os livros dela são românticos porque ela tem um lugarzinho especial no romance pro coração dela, sem hot. Então, Laura, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta pra galera. Obrigada, Marcos. Primeiramente, queria te agradecer a oportunidade, o carinho, o cuidado, né, desse momento aqui nosso para falar para o leitor, mas também para autores, né? Porque, para quem ainda não me conhece, além de escritora, eu também sou revisora e trabalho com leitura crítica, né? Eu sou formada em letras e por algum tempo eu dei aula, né? Sempre gostei muito dessa coisa do ensinar e aprender. Mas depois de um tempo eu percebi que o meu ponto forte, aquela coisa que aquecia o meu coração, que fazia o meu dia valer a pena, por mais trabalho que tivesse, eram os livros, né? Uhum. E aí eu comecei, então, eu fiz uma pós-graduação em preparação e revisão de textos, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em leitura crítica e eu fui me especializando, né? Para trabalhar com livros, para ajudar autores e também para aprimorar os meus próprios livros, né? Então, hoje, eu atuo na literatura aí praticamente 70% do meu tempo. Muito bem. E explica para o pessoal que não sabe a diferença, o que que é, né, uma revisora e uma autora crítica. Porque quando o pessoal for falar com você, tem que entender que são dois serviços Sim. diferentes e tem o pacote completo. Isso, perfeitamente, Marcos. Olha só. A revisão, né, é uma revisão gramatical e ortográfica. Eu vou basicamente corrigir erros da escrita, falando bem por alto, né? Se está coeso, se está coerente, às vezes falou uma coisa redundante, um erro de ortografia, uma palavrinha, nossa ortografia ela muda, né? Hoje tem acento, daqui 2 anos não tem mais, enfim. Eu vou cuidar disso, né? A leitura crítica, eu vou me ater mais ao enredo, à narrativa, né? Lá no começo do livro, você falou que o personagem tinha olho azul. Aqui no meio, você falou que o olho dele era verde. Uhum, Ah, lá no final, o pai dela morreu. Aqui no meio, o pai dela chega na sala. A gente vai tomando esse cuidado. uhum, Ah, aqui você usou um termo que não está bacana esse termo. E aí a uhum, gente vai tratando da narrativa como um todo. Ah, esse personagem tem essa personalidade, mas aqui ele teve uma atitude que não tem nada a ver com a personalidade dele. E aí a gente vai aprofundando, né? A gente olha uhum. a ação, a gente olha diálogo, a gente olha todo o pano de fundo mesmo ali daquela história que está sendo escrita. Certo. E lembrando, pessoal, que esse é um trabalho que a Laura e outros profissionais fazem. Sim, Quem dá a palavra final é o cliente, certo? sim, Né? Mas, assim, você já, por exemplo, como você é uma consumidora de literatura, né? Você já sim. pegou um livro pronto, assim, eu vou ler esse livro. Aí você falou, meu Deus, tipo, hum, esse autor não teve uma orientação legal, sabe? Já. Já. Então, Marcos, o que, que acontece? Hoje em dia, né, a gente tem toda uma preocupação em como a pessoa vai receber esse livro, né, Uhum, em como essa história que eu estou escrevendo vai entrar na vida de uma pessoa. Só que isso é uma coisa muito atual, né, Marcos? Antigamente, na época do nosso querido Machado, isso não existia, eles não se preocupavam. Eles uhum, escreviam o que eles precisavam escrever, o que eles sentiam, a necessidade, a vontade, o desejo, e eles escreviam. Não tinha essa coisa de gatilho disso, gatilho daquilo, preocupação com isso, preocupação com aquilo, né? E eu uhum. já peguei livros mais antigos que eu li coisas que soaram muitas vezes preconceituosas, às vezes que no dia de hoje seria necessário ter um gatilho ali de uma violência, uma situação assim, que Uhum. é o que eu te disse, antigamente as pessoas não se preocupavam mesmo com isso, né? E Hoje antigamente era existe artigo de mais. luxo o livro, né? Artigo de Sim, luxo, né? A sim, popularização, assim, para querendo ou não, da leitura foi primeiramente através da Bíblia do Rei James, que ele mandou todas as cópias têm que estar iguais, né? sim. Porque dependendo da Começou a edição, haver uma dependendo do país, preocupação. né? Sim, Sim, muito bem. Mas então, Laura, você também é autora e você não tem um só livro, você tem uma série de livros, né? sim. Você pode mostrar para a gente seus livros e falar sobre eles? Posso.
Eu já tenho 7 livros publicados, né, Marcos? Então, eu trouxe só 3 aqui para mostrar, porque senão eu vou ficar aqui até semana que vem, a gente vai ter que lançar uma novela, né, para falar dos livros. Bom, Aham. eu queria mostrar a série Corina. Por quê? Porque em breve eu vou lançar o 4º livro dessa série, né? Então, queria falar um pouquinho sobre ela. O primeiro livro, Corina, é esse daqui, Que eu acho né? Tem essa um capa navio. maravilhosa. Eu acho essa Essa capa capa aqui é uma obra de maravilhosa. arte da Paloma, tá? Uhum. Como que é o nome da artista? Paloma. Uhum. Depois a gente pode, depois eu te passo o IG dela para você deixar marcadinho aqui para o pessoal. Sim, senhora. Esse livro é uma segunda edição, né? Eu publiquei a primeira edição com uma editora. Eu não estava feliz com o livro, não com a editora, não comigo, não com o momento, mas com algumas pronto, publicado, eu falei, poxa, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. E aí eu falei, vou lançar uma segunda edição para eu aparar essas arestas aí, né? Porque eu tinha um livro 2 já pronto e eu comecei a perceber na revisão do livro 2 que algumas coisas precisavam ser mais bem explicadinhas aqui. Legal. Então, eu acrescentei alguns capítulos, fiz uma capa nova e lancei ele independente, né? Bom, e aí o livro 2 já estava pronto, que é esse daqui, que essa capa também ficou incrível. Esta capa também tá muito, muito bonita, né? Eu, E ela particularmente, também eu teve acho muito. Ela de chama bem a montagem. atenção. E aí, o que que é, então, a história aqui da Corina, né? A Corina é uma jovem que a família dela morre num naufrágio. E Uhum. ela foi criada num reino e eles estavam indo a passeio visitar um tio, né? De navio. Aí tem o naufrágio e aí só ela sobrevive. Uhum. E o tio dela vai cuidar dela. Então ela vai crescer com esse barão, né? E num dado momento ali, ela vai ser sempre a tia dela, quer educá-la para conquistar um marido, mas o tio dela deixa ela muito livre para aprender as coisas que ela queria aprender. E ela fala para ele: olha, eu quero aprender então a lutar para proteger as pessoas que eu amo. E aí ela sabe tudo, espada, arco e flecha, e ela vai, e o tio dela dá total liberdade para ela aprender tudo isso, né? E não obstante, quando ela cresce, tudo isso que ela aprende se torna necessário porque ela vai viver ali uma missão. Ela tem os 2 priminhos dela sequestrados por um pirata, vamos dizer assim, né? E ela tem que ir resgatar então os priminhos, Hum. tá? Então tudo que ela aprendeu Então, vai então ser útil nesse basica- momento. basicamente ela é o Batman. É o Batman de arco e flecha, mas pode ser. Um Zorro. É por aí. Legal. Mas você não mostrou o terceiro livro. Aí o que que acontece então Aham. nesse segundo livro aqui da Corina, para eu ter um terceiro livro dessa série que não se chama Corina? Hum. Tinha uma personagem aqui que ela era para fazer só uma pontinha ali no livro, só para ela dar aquele tchan, só que ela ganhou meu coração. E aí não teve jeito, eu tive que escrever um livro para Edorin. Hum. Nesse livro a gente vai encontrar os personagens do Corina, porque é o mesmo universo, não é exatamente uma continuação, tá, É um Marcos? Porque spin-off. isso é um É um spin-off. esquema de pirâmide. Perfeitamente colocado, meu amigo. É um esquema de pirâmide. Você entra e não consegue sair nunca mais. Ah, E aí, então, a gente escreve aqui, tem alguns personagens que são iguais, outros personagens que só surgem nesse livro, né? E, terminando esse aqui, ele era para ser um volume único, tá? Mas, começa assim. exatamente. Na verdade, Marcos, o autor não sabe de nada. O autor que acha que sabe de tudo, ele tá muito coitadinho, tá muito Aham. inocente na parada. Porque, na verdade, a gente senta aqui e parece que o personagem senta aqui no ombro da gente e ele É, vai contando a é, história. é. Então, a gente não sabe. Não sabe. E esse livro, então, que era para ser único, né? Eu terminei o segundo volume dele agora. Terminei antes de ontem, né? Já estamos fazendo ilustrações. A Daniela Salamão está fazendo ilustração para mim. Uhum. E daqui a pouquinho eu vou A Dani, verificar a a Dani capa. já esteve aqui no canal. Já, né? Pois é, eu Já. comecei a assistir.
Então. Ela é incrível, né? Ela me Ah, mostrou uma provinha nossa, hoje da minha ilustração e eu fiquei assim, caramba! ela é multitarefa, porque ela faz digital, ela faz no papel, ela faz na tela, né? Ela é realmente uma artista raiz. O que dá vontade nela, ela vai lá Exatamente. né, E o faz. bacana da Dani é que assim, eu mandei, ela foi para lá, mas como que eu vou te falar sobre a ilustração? Porque, ô Marcos, uma coisa é eu ser escritora e inventar história. Uhum, Outra coisa é eu dizer para você o que está dentro da minha cabeça para você desenhar aquilo que está dentro da minha cabeça. E aí eu falei para ela, eu posso te mandar uma cena do livro? Aí ela pode. Eu mandei a cena ali para ela, né? Ela leu e uhum, ela falou, perfeito, isso daqui já me serve como inspiração. E aí, ô Marcos, qual que é o grande lance, então, desses 3 livros que eu mostrei aqui? Eu escrevo romances? Sim, nos meus livros tem romance. Mas o foco é o romance? Não, não é o romance. O uhum, foco é o desenvolvimento daquele personagem. Né? uhum, Nos 2 primeiros livros, eu trato ali da Corina, né? Ela era uma mocinha que o navio naufragou, ela perdeu os pais, de repente ela vai ser criada pelo tio dela, o barão morre, os primos são sequestrados. E ela está sempre ali naquela coisa de estar na família de alguém, de ser acolhida pela família de alguém. uhum, Mas ela não sentia que ela pertencia àquele lugar. uhum, Primeiro porque ela veio de outro reino. E ela uhum, nunca mais voltou para o reino dela, né? certo. Então ela buscava isso, esse pertencimento, né? Esse sentir que eu estou no meu lugar. Uhum. Essa é a história da Corina. Ela buscava esse pertencimento, né? Ah, E legal. claro que muitas vezes, assim como na minha vida e na sua, a gente pelo caminho encontra não só aquilo que a gente estava procurando, né? Mas a Uhum. gente encontra outras coisas também. Então eu Mas trato isso. como você é uma romântica, né? Isso é uma história de aventura também. Eu acho que deve ter alguém alto, sombrio e de passado duvidoso. Com certeza, principalmente na parte da Dorinha. Não tem jeito. Hum, Esse personagem alto, sombrio de passado duvidoso surge, então, ali no finalzinho do Corina, que é a Dorin, né? uhum, Então, ali ela vai encontrar um outro personagem como ela, que também é sombrio, tem um passado duvidoso. E ela vai se reconhecer nessa pessoa. E o que que hum. acontece, Marcos, Vai dar quando a gente match, vai dar convive match. com uma pessoa que é muito igual a gente? A Antes gente de dar briga o match, tempo todo. até a gente entender que aquilo que me incomoda na outra pessoa é aquilo que habita em mim, Uhum, né? legal. Então, o livro da Edorin, ele vai passar por isso, ele vai tratar dessas coisas, da personalidade dela, né? Ela tem um grande problema de não saber quem ela é, porque o pai dela morre, depois a mãe dela morre, ela vai ser criada por um tio, e aí ela vai ficar um tempo com o Lord Philip, que era o marquês, por quem ela era apaixonada, depois ela volta para os navios, aí depois ela volta para o Lord Philip, depois ela volta para os navios. Nisso, ela não sabe quem ela é. Ela não Uhum. sabe se ela é camponesa, se ela é da nobreza, se ela é boa, se ela é má, enfim. Ela tá se Trata descobrindo, né? exatamente dessa Ai, que legal. descoberta dela. Por vezes, tem um personagem que diz para ela: você só vai conseguir se posicionar no mundo quando você souber quem você é. Enquanto você não souber quem você é, as pessoas vão dizer quem você é. Né? Muito interessante. E como você mencionou, né, boa parte das aventuras se passam no mar, com navios, né? Mais ou menos. Você teve que fazer uma pesquisa muito extensa nessa parte. Ô Marcos, eu sou uma pessoa que tem medo de água, né? Então a maior parte da minha história se passa em terra firme, tá? Ah, legal, legal. No entanto, o que que acontece, né? Por que que tem navio, então, na minha história? Vamos tentar esclarecer isso. Primeiro, porque a família da Corina naufraga, né, ali naquele Uhum, primeiro momento. No segundo momento, né, os lords é que comandavam toda a questão de impostos, tudo que era cobrado das pessoas que uhum, chegavam no cais, lá no porto, né, com as mercadorias. Eu chegava lá com as minhas especiarias, eu não só descarregava e vendia, eu pagava um imposto sobre aquilo que estava entrando. E, por vezes, também sobre aquilo que estava saindo. E aí, o que, que acontece? Eles começam a ficar insatisfeitos com a questão dos impostos. E aí,
é óbvio que eles também deturpam isso um pouco, porque tem aquela coisa do olho grande, de estar no olho, Uhum. mas que o outro tem e eu não tenho. Então, tudo começa por isso, né? Aquelas pessoas que estão ali no mar, que a princípio eles são trabalhadores, né? Mas depois vai vir à tona que, na verdade, eles eram mais piratas do que tudo, né? Eles Sim. estavam ali para saquear e vender o saque. Uhum. Por que então que eles ficam tão revoltados, né? Com aquela questão dos impostos e até onde eles vão chegar, né? Por querer aquilo que não é deles, aquilo que é do outro. Então é por isso que tem toda essa questão de Muito bom. navio, tá? Mas a maior parte é terra firme porque eu tenho medo d'água. Uhum. Mas Então você tem dois da série principal, um spin-off vindo e o terceiro da sua série principal ainda. Então já são cinco. não, não. A Corina, a história dela já finalizou. Ah, já finalizou. A Achei que ela jornada da teria Corina já mais. acabou. Então são dois mesmo, né? São só dois, isso. A da Hum, Edorim está na metade publicada e a finalização da história da Edorim já hum. está vindo aí. O livro já Tem está pronto. certeza que é o final? Da Edorim, sim, mas não posso prometer nada sobre os outros personagens. Ah, muito bem. Eu acho que o seu público vai gostar, né? E falando nisso, como é que foi para você o retorno do público? Porque primeiro você trabalhou em obras literárias de outras pessoas, aí você apresentou a sua. Como é que Sim. foi? Então, Marcos, olha só. É muito bacana, porque a maior parte do meu público hoje são adolescentes, né? Pessoal de colégio e tudo mais, e algumas pessoas que gostam do prazer do livro físico, né? Então Uhum, pode chegar lá na Amazon hoje e dar uma olhadinha lá nas minhas avaliações. Eu não tenho muitas leituras na Amazon, mas eu vendo livro físico pra caramba. Né? uhum. Por exemplo, quando eu lanço um livro, eu faço um evento físico, O que é né? Um legal. evento presencial. Então as pessoas vão, eu faço jogos, né? No dia do lançamento da Dorinha, eu fiz um jogo muito divertido com vinhos, porque foi numa casa de vinhos o lançamento, né? Então, assim, o meu público ele é mais do físico, sabe? Uhum. E aí eu me perdi. Qual foi a sua pergunta mesmo, Marcos? Me Como perdoa. é que foi para você A escrever e a pessoa reação do contaminada. público? Ah, sim, ótimo, beleza. Foi muito gostoso perceber. Ela lembrou que estava na casa de vinho, já era, pessoal. Já era. Pois é, pois é. Aí eu quis que o meu café aqui se transformasse num vinho, mas não rolou, não. Uhum, Bom, mas aí o que acontece? Quando eu lancei o primeiro livro, Corina, a gente estava saindo de uma pandemia, Marcos. uhum. E foi incrível o jeito que o público recebeu o livro, porque assim, eu fiz um evento na sexta-feira aqui em Juiz de Fora e no sábado eu fiz o evento lá em Barbacena, tá? Porque eu sou de lá e moro aqui. Então eu fiz esses dois eventos. Ô Marcos, eu vendi praticamente todos os livros que eu tinha mandado imprimir. Bom, Nesses dois eventos, parabéns. Nossa, parabéns, não é entendeu? todo mundo que consegue. Pois é, e assim, é claro que isso tudo é uma soma de fatores, né? Por É. exemplo, a gente estava saindo de uma pandemia, o pessoal estava doido para, vamos num evento, pelo amor de Deus, vamos sair de casa, né? Então os É, dois e eventos querendo ou não, lotaram. muita gente que não tinha o hábito de ler na pandemia começou, e quem tinha o hábito aumentou ainda, né? Exato, essa era a segunda coisa que eu ia falar, né? Que a pandemia mudou um Então foi a pouco, tempestade perfeita para você. exatamente. E eu acho também que o fato desse livro ser uma segunda edição, Uhum. ele me trouxe uma segurança muito grande, porque quando eu lancei a primeira edição, eu fiquei um pouquinho inseguro depois que ele já estava pronto. Mas aí, né, a Inês é morta, não adianta mais. No entanto, quando eu estava com a segunda edição na mão, eu tinha certeza de que estava tudo ali, que não faltava mais nada. E aí Bem. eu fiz um evento no museu, né? A gente estava saindo de pandemia ainda, não podia ser num lugar que tivesse alimentos e bebidas, então eu fiz no museu, né? É, foi muita gente. Eu levei um primo do meu esposo, ele foi, e ele ficou tocando canções medievais no violão, Ah, né? que legal. Um grande amigo, professor, que me deu aula de latim na faculdade. Ele fez uma leitura de um trecho do livro. Então, assim, foi um evento super gostoso, Bom, sabe? parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. Então, E assim, a recepção do público me deixou muito feliz. muito bem, mas agora
Qual é o seu personagem favorito e qual que você não esperava que conquistasse o público? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou fazer o cara que serve a bebida, o cachorro que morde a Aham. perna da pessoa, né? E do nada todo mundo gosta desse, né? Então, o inesperado que aconteceu foi o Curaci. Ele é um indígena piquititinho Uhum, que, num determinado momento ali da história da Corina, ela tá numa ilha e tudo mais, e quando ela vai embora, ela abre um baú do barco dela e, de repente, o menino tá lá escondido dentro do barco e fala pra ela, olha, eu vim atrás de você porque eu quero conhecer, né, o mundo lá fora. uhum, E esse índiozinho, ele é a coisa mais fofinha e bonitinho e corajoso, e ele tem 11 anos e acho que ele tem 30. uhum. Ele tem um bracinho dessa finurinha, mas ele acha que ele é o Hulk que vai proteger todo mundo. E aí ele tem aquela coisa de agregar, de juntar, de perguntar da sua vida. E ele ganhou um destaque que eu sinceramente não esperava. Ai, que legal. Tem que pedir pra Dani Sabe? pintar ele, hein? Pois é, já é o próximo. E um personagem que eu gosto muito, tá? Uhum. E aí, assim, eles falam assim: ah, a mãe não tem filho favorito, né? Então, o autor também acho que Mentira, não tem personagem mentira. favorito, mas assim, tem aquele do momento. Sim. Nesse momento, minha personagem preferida é a Dorin. Por quê? Hum, Porque ela deu voz a muitas questões minhas, sabe, Marcos? sim, com certeza. Por exemplo, no início do livro 2, esse livro que eu terminei agora, ela está vivendo o luto, né? E eu passei por isso muito recentemente. Uhum. Eu perdi meu pai, o ano passado eu perdi minha irmã. Então, ela conseguiu me ajudar a dar voz para coisas que eu não conseguia conversar nem com a minha terapeuta, Que entendeu? bom. Ali, na fala da Edorim, nas dores dela, no jeito dela experienciar, viver aquele luto dela, estava eu, Uhum. né? Então, ela hoje está sendo a minha personagem preferida. Mas, né, por exemplo, o ano passado a minha personagem favorita era a Camila, do Meu Amor Sou Loucura. E antes dela era a Mariana, de Meu Boi Morreu. E aí vão acontecendo essas mudanças assim de foco, né? O nosso afeto vai mudando de personagem para personagem. Muito bem, muito bem. E aí, você já tem o seu primeiro superfã? No primeiro super Porque fã, ai meu Deus. todo autor, autora tem aquele que, nossa, apoia, sabe tudo do personagem, sabe? Marcos, eu sou muito abençoada, sabe? Porque eu tenho algumas pessoas que sabem tudo dos meus livros, né? Uhum. E que estão sempre ali me apoiando, que levanta bandeirinha, né? Eu tenho uma leitora, né? Que é a Ana Beatriz. Ela tem 16 aninhos, 15 aninhos, algo assim, não tô muito certa. Mas no livro Dorim, para você ter uma ideia de como ela foi uma leitura importante para mim, tem uma personagem que foi nomeada em homenagem à avó dela ou à bisavó dela, se eu não estiver muito enganada, porque isso Ah, faz algum tempo que eu não vou lembrar. Mas uhum. tem uma personagem, né, que o nome dela é em homenagem à Ah, que família da Ana legal. Beatriz, sabe? Porque a Ana Beatriz, ela foi uma mocinha que, assim, que me conquistou pela pureza dela, pelo carinho dela, sabe? Uhum. Sim. Foi aquela leitora que eu saí, vamos tomar um café e você vai então me contar tudo que você viu nos meus livros e eu vou ouvir e a gente vai falar sobre, né? Mas, assim como a Ana Beatriz, tem outros leitores também, sabe? Uhum. Eu recebi uma homenagem no Colégio São Francisco, no final do ano passado, em dezembro, que me deixou extremamente satisfeita. Eu cheguei lá e tinha uma sala inteira, toda enfeitada com os temas do meu livro, e os Ah. meus livros pendurados, e os alunos me abraçaram. Eu quase caí, porque veio. Você Tem se uma das sentiu a meninas, Xuxa? tipo isso. Ai, que Eu legal, fiquei muito parabéns. feliz, muito emocionada. Eles no final eles me entregaram um cartaz com a minha foto. Todos eles Uhum. escreveram coisas para mim, sabe? E foi assim, muito lindo. Ai, que legal. Bom, agora conta pra gente quais que são seus autores favoritos, as suas inspirações. Tá. Olha só, eu sou uma fã
que não tem fim, né, do Guimarães Rosa. Eu tenho um livro dele aqui, que é um livro de colecionador, que tem manuscritos dele. Então, assim, se ele escrevesse receita de bolo, eu ia lá ler receita de bolo dele, porque eu sou apaixonada. Há muita gente que fala assim, ai, Laura, nossa, mas Guimarães Rosa é tão difícil. Realmente, né? Não é uma escrita para você ler no ônibus, por exemplo. Você precisa de um mínimo de silêncio e tranquilidade ali para você absorver aquela leitura. Mas Guimarães Rosa ganha de todos, tá? Eu gosto muito também de Shakespeare, adoro Jane Austen, tá? Isso a gente falando aí de... Mr. Darcy. Exato. Isso a gente falando aí de estrangeiros. Agora, se a gente for falar nacional, eu gosto muito da Letícia, que eu não vou saber pronunciar. Nunca parei para pensar no segundo nome dela. Mas ela escreveu uma coisa tão famosa que na hora que eu falar todo mundo sabe. Ela escreveu A Casa das Sete Mulheres. Né? Ela escreveu, inclusive, eu estou lendo Um Farol no Pampa, dela, que é uma continuação da Casa das Sete Mulheres. Não tem na minissérie o que tem nesse livro. É porque, assim, acho que teve 3 adaptações do Caso de Sete Mulheres até hoje, né? Nunca dá para você pegar todo o texto. É que nem aquele Pequenas Mulheres, né? O Little Women. A única adaptação que tá mais assim fiel e tem algumas coisinhas. Você sabia que acho que nos anos 60 ou 70 teve uma série animada japonesa, Pequenas Mulheres? Não sabia. Pois é, então. Então eu gosto muito, muito, muito da Letícia, né? E assim, aqui estão os meus livros. Deixa eu subir um pouquinho aqui, tá? Vai até lá em cima, tá? Ela mostrou o ursinho de pelúcia ali. Aquele lá é o Felipe. Meus outros ursinhos de pelúcia estão... Um tá caído aqui atrás, que é uma girafa, e tem um que tá ali em cima da cama, que essa noite eu dormi abraçadinha com ele. Que é o cachorrinho que era da minha irmã. Mas enfim. Então, assim, aqui na minha biblioteca você vai achar muita coisa nacional, né? Tem Clarice, eu adoro Clarice, né? Mas assim, atualmente eu tenho lido muita coisa nacional contemporânea, né? Então eu tenho tentado, que eu já li muita coisa que não é contemporânea, né? Eu sou fãzaça, mas fãzaça assim, daquela do José Mauro de Vasconcelos, né? O Meu Pé de Laranja Lima, eu não tenho mais, e isso me deixa extremamente triste. O primeiro exemplar do Meu Pé de Laranja Lima. Eu tinha esse exemplar, ele era pequenininho. Assim, porque eles davam isso na escola, o Pé de Laranja Lima. Eu tinha uma edição que ela tinha sido da minha mãe. As páginas já amarelinhas, sabe? E assim, eu gosto muito do que é antigo, mas, né, devido ao meu trabalho hoje com os livros, eu tenho tentado estar mais próxima dos contemporâneos. E aí, o que eu tenho lido, então, de contemporâneos? No trabalho... Não vale mostrar nada que vai no jogo, hein? Não. Eu nem falei, vou deixar para falar depois, porque tem 2 que estão separadinhos aqui para te mostrar. Muito bem. Tô ligada. E aí, Marcos, eu tenho lido muito, por exemplo, a Jéssica Malvestuto, que é um romance que tem algumas cenas sensuais, né? Laura, mas você não escreve esse tipo de livro? Realmente, eu não escrevo. O meu maior público é composto por adolescentes, né? Não seria coerente, né? Enfim, eu fazer isso. Mas, então, meus livros não têm cenas sensuais, porque o meu público, a maior parte, é adolescente. E meu livro eu levo nas escolas e tudo mais. Mas aí o da Jéssica são livros incríveis, que não são livros únicos, né? Todos eles têm uma série, as Collins, as Horidens e por aí vai. Bom, recentemente, então, além dos livros da Jéssica, eu li um livro incrível da Nicole, que é A Escuridão e Seus Temperos. Que título interessante. Era isso que eu ia dizer. Quando eu li esse título, eu falei, deve ser um livro assim de suspense, não sei. Ô Marcos, e se eu te falar que esse é o livro que me tirou da minha zona de conforto 777 vezes por minuto, você não vai acreditar. Acredito.
E não sendo o suficiente ela me tirar da minha zona de conforto 777 vezes por minuto com a escuridão e seus temperos, depois ela me escreve A Luz e Suas Verdades. Hum. Então, assim, esse fez um buf na minha cabeça, né? Porque são livros que eles vão mexer nas feridas que a gente não quer olhar, tá? Uhum. Então, Muito só bem. leiam A Escuridão e Seus Temperos e A Luz e Suas Verdades, da N. Olly. É Olly, tá? Muito bem. Todos estão no Kindle e na Wiclap, se eu não estiver enganado. Certo. Os da Jéssica também, Malvestuto, estão no Kindle e na Wiclap, se eu não estiver muito enganado. Mas assim, Marcos, eu tenho visto muita gente boa, Ah, tá? sim, fantástico, pessoal. Exatamente. Eu tenho uma honra de ter um trabalho que hoje me mostra muita gente bacana, né? A Kelly Castilho está lançando um livro agora, assinou essa semana com a editora. Marcos, o livro dela é incrível, incrível. Não sei se eu não vou falar o nome ainda, Porque mas pode não estar procure público, né? isso, exato. Né? E ela assinou o contrato com a editora agora, não sei como é que tá, mas ela já está postando algumas coisas ali no Instagram dela. Então, o nome dela Uhum. é Kelly, dois L's e Y, Castilho. Vai lá no Instagram dela. É um livro que, assim, você devora, Marcos. Você sabe aquela coisa de só mais um capítulo? Você não Sim. consegue. Você vai, o olho está quase fechando e você está lendo. Então, assim, eu tenho me dado mais tempo com os contemporâneos, Uhum. porque eu estou descobrindo muita coisa boa, Ai, que sabe? bom. Isso é sempre bom. Isso é sempre bom, Sim. né? E eu vejo que cada vez mais você está fazendo mais umas resenhas, né? Não está só apresentando os livros, você está fazendo uma resenha, né? Eu tenho trazido todos os livros que eu leio e que eu reviso ou que eu faço a leitura crítica, eu trago depois, né, no meu Instagram, eu trago a nota do livro, né? Eu trago um vídeo sobre o livro, eu trago um book trailer sobre o livro, eu trago uma estética sobre o livro, enfim, eu vou trazendo coisas, porque isso faz parte do meu trabalho, né, Marcos? Sim, Eu não quero só fazer uma revisão para você. Porque se for só fazer uma revisão, tem 200 pessoas que fazem só uma revisão. sim. Né? Eu quero entregar algo mais. Sempre. Para o meu cliente e para o meu autor. Né? Muito bem, muito bem. Vamos agora fazer o nosso jogo. Vamos. Bom, para Quem quem vai não, primeiro? para quem não conhece o jogo, é o seguinte, eu separei 3 títulos, né, que eu acho que a Laura gostaria, e ela fez o mesmo para mim. Vamos apresentar alternadamente, certo? Uhum. Então, é, eu vou começar porque a Laura termina, tá? O primeiro livro, gente, eu não tenho ele físico aqui ainda, porque ele acabou de sair. É um livro que eu betei, da nossa querida Zan Ferreira. Ele tá no Kindle Unlimited, que é o Atire-me aos Tubarões. Como você disse sobre sua zona de conforto, eu queria te recomendar esse porque ele me tirou da minha zona de conforto. Eu não gosto de ler um drama com efeitos psicológicos, com conflitos assim, conflitos muito bem criados de família, sabe? Com Uhum. mistério. Porque assim, eu falo que quando eu comecei a ler, o pessoal pode ver a live, eu achei que a Zan estava me mandando um livro de sereia. Porque assim, a filha estudou longe, a família tem um segredo, sempre vive perto do mar. Eu falei, deve ter alguma coisa a ver com. Não, era um drama pesado, psicológico. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a ler e não consegui parar. Tá? Uhum. Então, eu recomendo, como você falou do sair da sua zona de conforto, eu falei, esse tá bem selecionado, né? Que é o Atire-me aos Tubarões, da Zan Ferreira, acabou de sair. Só você pegar lá no Kindle, se tiver o Kindle Unlimited, então, né? Eu espero que você goste. Se você não gostar, você pode xingar ela. Não, tem que xingar quem me indicou, Marcos. Então, Brincadeira. mas é isso, é a história de uma moça que volta para casa e a família tem muitos segredos, né? E tudo envolve. Você vai descobrindo aos poucos, você vai ficando cada vez mais revoltado com essa família. Você fala, será que tem Uhum. alguma. Você fica revoltado por quê? Porque você identifica essas pessoas, são muito humanas, né? E eu acho que Uhum. foi por isso que me afetou tanto assim. Mas Uhum. esse é a minha indicação, Atire meus tubarões da Atire Zan meus Ferreira. tubarões. Ótimo. Muito Tá bem. mentalmente anotado. Sua vez. Minha vez. Bom, eu, como amante dos nacionais, só vou te indicar nacionais, tá?
As Duas Vidas e Meia, de Damian Liber. Eu já vi Esse esse livro. Eu não li, eu já vi. livro, Não, eu já vi ele. olha só, e aqui, deixa eu só, eu gosto de exibir, tá? Eu tenho autógrafo do autor, tá? Ó! Ele é meu conterrâneo. Gente, isso aqui é um livrão, tá? E aí, o que que acontece? Eles tentam descobrir que, É. peraí, se a felicidade é uma reação química, quais são as coisas que a gente pode ingerir que vão me causar emoções? E aí, é Isso um livro meio nunca acaba só, bem. mas olha, tem uma cena de perseguição nesse livro Uhum. que eu fiquei assim, eu nem como unha, tá? Mas eu comi todas. Porque eu fiquei extrema. Sabe quando você não consegue parar de ler Sei. porque você quer saber como que vai acabar? Sim, E sim. eu vou te contar, tá? O final é um tapa bem dado na cara da gente, porque assim, você não espera. É um livro, é um livrão. Não é só no tamanho, não. Um livrão. Leia, tá? Ele tá no Kindle Unlimited, se eu não estiver muito enganada, eu já vi ele lá. A não ser que o autor tenha tirado, mas ele estava lá até uns Uhum. tempos atrás, tá? Mas o autor é o Chico Anis e tem ele no Instagram, é só mandar uma mensagenzinha lá para ele, tá? E é um livro que eu li esse livro, ô Marcos, quando eu ganhei o livro do Chico, isso deve ter 4 ou 5 anos, e eu não esqueci de detalhes dessa história. Que legal que Às te vezes eu tô marcou. assistindo um filme, alguma coisa, eu falo, nossa, no livro do Chico acontece um negócio parecido com esse, sabe? Uhum. Então, essa foi a minha primeira dica. Então, eu também separei só livros nacionais pra gente, tá? Oba! O segundo, eu fiz a resenha desse livro recentemente. Era uma vez uma chave, tá? Da Andrea Albuquerque. Uhum. Esse livro, ele faz uma. O pano de fundo dele é o conto de fada do Barba Azul, Que certo? legal. Mas ele tem mistério, ele tem um pouquinho de misticismo, né, ele fala de abuso, mas Hum, não um abuso físico, outros tipos de abuso. uhum. Sobre às vezes a gente ter aquela cegueira sensorial de que todos estão vendo o que está acontecendo, mas você não está vendo e as pessoas tentam falar com você e Aham. você não reage bem. Uhum. Mas assim, esse livro, a estrutura que a Andrea montou essa história, me surpreendeu muito. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver que até a Dona Tânia, quando ela leu, ela adorou esse livro, tá? Então, tem um pouquinho de misticismo, tem mistério, ele é pesado, mas no tom certo, certo? Aham. E ele tem um personagem, eu não vou falar qual aqui, que ele me conquistou e ele tem tipo uma página e meia de participação no livro. Ai, que É legal. Uma Vez Uma Chave da Andrea Albuquerque. Anotado. Sua vez. Bom, eu vou mostrar outro livrão, não só no Uhum. que é, olha só, Esse aí já. Ah, o Constância. Constância da Camila. A Camila já teve aqui, gente. A gente chama. Sabe Ah, qual não foi o apelido da acredito. Camila? Ah, Mortícia. Porque ela ah, parece com a meu Deus. Mortícia. Capa da Daniela. Não só capa, Da toda a arte da Daniela. Pois Daniela, né? é um livro maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Camila mandou para mim, também tem autógrafo, porque, gente, eu adoro, eu sou apaixonada, eu sou tiete mesmo, Mar. Aham. Olha só que a Constância, que coisa mais maravilhosa. Uhum. E Enfim, a Camila fala que não parece com ela, né? 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 Mas deixa ela pensar, né? Ela tá igual ao livro que você acabou de falar, né? Todo mundo fala, todo mundo vê, mas ela não quer ver, né? Exatamente. Bom, por que que eu trouxe esse livro, tá, o Marcos? Porque ele é um livro que ele tem uns personagens que são como a gente. Eles têm as coisas boas, eles têm as coisas ruins, eles têm as suas falhas, eles têm os seus medos, né? Porque a gente vê muito livro onde os personagens são muito perfeitinhos, né? Eles nunca erram, Uhum. eles não Sim. são egoístas, né? Eles não olham para si mesmos, eles não estão preocupados só consigo, estão preocupados com o outro. Mas tem momentos na vida da gente que a gente está preocupado só com a gente. Ou, por exemplo, eu estou preocupado só com meu filho, só com meu esposo, né? Não estou querendo que o mundo se exploda, mas aquela pessoa ali eu estou protegendo. E a Uhum. Constância, ela é assim. O circo pega fogo, mas o meu eu estou protegendo. Né? Muito O que bem. é meu,
tá bem cuidado. E ela é uma personagem muito autêntica nesse eu estou protegendo essa pessoa, tá? Apesar que ela chega meio que nem a usurpadora, né? Ela chega mais Tem um assim, toquinho aí da Camila de novelinha mexicana, você não acha? então, eu acho que a Camila, já ia falar Camila, a Constância, ela vem muito assim, tímida. Ela vem igual você já assistiu aquele desenho do Pica-Pau que tem o leão, quando ele corta o cabelo do leão? Sei, sei. Nada A disso? Constância, Nem disso. a Constância chega ali igual aquele leãozinho decapadinho, caladinha, na dela, observando. Mas depois ela mostra as garras, mostra a juba, mostra a força que ela tem. Né? Mas primeiro ela faz o quê? Ela observa o terreno ao redor dela, né? E eu acho, como eu disse, a Constância é uma personagem autêntica. Muito Tá? bem. Então, por isso a minha indicação é esse livrão aqui da Camila. Não sabia que ela já tinha vindo aqui. Você já leu, Constância? Não, tá na pilha. Tá na Então tá bom. pilha. Então valeu a indicação para reforçar aí, para você subir ele na pilha. Então, agora meu último livro, né, gente? Esse aqui, não se preocupa que ele é o mais leve de todos, tá? É o primeiro volume das aventuras do Marvin Green, tá? Acabaram de lançar com uma capa comemorativa. O Marvin, ele é nacional, é uma criação do Armando, né, Ribas Neto. Ele é praticamente o nosso Harry brasileiro. Ele não copia nada de Hogwarts, nem nada assim, mas é um livro muito, muito gostoso de ler. Eu já li o segundo, eu tô com o terceiro, vou começar, né, com uma colega. E, gente, que gostoso, mas eu preciso te falar. Tem duas coisas que eu sei que você vai gostar. Primeiro, o verdadeiro, quem é o protagonista aqui, tá? É ele, o Boris, o gato. Certo? Mas, para você, né, que é uma autora, aqui tem alto, sombrio e misterioso. Gostei, hein? Então, o Marvin Green, você pode encontrar ele com diversas capas, né? A mais recente que vai ser lançada, tá com a capa que foi feita pelo Apolar, que é o mesmo artista que fez as capas comemorativas do Harry Potter. Né? Mas olha, é um livro para toda a família, tá? Muito, muito gostoso. Ótimo, anotado. Marvin Green. E a minha última indicação, mas não menos importante, e aí, meu amigo, eu vou te indicar também um esquema de pirâmide. É A Ladra e o Espião. Meu Deus, cara, todo mundo tá amando esse livro. O povo tá amando. E assim, eu fiz a leitura crítica do 2, do 3, dos contos da Alexandra. E assim, eu vou te falar, é o melhor esquema de pirâmide que você pode entrar na sua vida para você nunca mais sair, tá? Porque ele tem personagens que eu montei. E aí tem aquele personagem que não era para ser, mas que foi. Que era para ser só um pontinho. E aí você quer montar até um fã-clube pro personagem? Para ter um livro só dele? Quando me falaram desse livro, falaram, Marcos, você gosta daqueles romances Hallmark Channel? É basicamente um filme do Hallmark Channel, isso aqui, de romance, de espião, de ladrão, que tudo é fofinho, né? Assim, eu não diria fofinho, não. Esse livro me deu umas surpreendidas, assim, sabe? Que bom, é sempre gostoso, ele tem umas né? cenas, assim, que... Não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, é um livro incrível, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque a narrativa do Camilo é uma narrativa diferente de muitas narrativas que eu já vi, né? A escrita do Camilo é muito peculiar, tá? Segundo, ele é um livro que, assim como alguns que a gente tem visto agora, ele é narrado em pontos de vista, né? Então, tem o ponto de vista da Rose, né? Tem hora que é de outros personagens, ele dá voz a vários personagens. Isso é legal. No entanto, ele faz isso com uma maestria tão grande que sabe o que parece? Que você sentou na frente da TV e está assistindo o filme. Tá cena por cena, né? Exatamente. Legal. Então, é muito incrível esse livro. Muito tá? bem. E assim, o Camilo, ele tá uma máquina de escrever, né? Nossa, tem gente que senta e vai embora, né? Nossa! Ele tá imparável. Ele costuma brincar que ele é meu pupilo, né? Mas assim, quem me dera eu conseguisse produzir o tanto que Camilo produz, tá?
E, gente, o Camilo e a Camila, né? Eles são... Não é dupla sertaneja. Não. Eles não são só bons autores, eles são pessoas incríveis. Então, assim, vale a leitura, vale seguir os dois lá no Instagram, vale conhecer, né, essas duas histórias e esses dois autores. Assim como o Chico, né? O Chico, ele não é uma presença tão forte na mídia, né, ali no Instagram, Tem né? alguns Não é o autores que forte são dele. bem reservados Sim. mesmo, né? Mas assim, ele também é um livro que vale super a leitura. Então, Muito essas bem. são as minhas indicações nacionais. Muito bem, muito obrigado. Agora, né? Bom, Laura, agora vamos falar um pouquinho da Laura. Quais que são as Uhum. manias da Laura? O que que você faz para relaxar ou que deixa a sua família louca? O que deixa a minha família louca? Nossa. Bom, vamos lá. Hoje eu moro com meu esposo, né? Acho que o que enlouquece meu esposo é a minha mania de organização. Eu acho que é isso, sabe? Acho que eu sou muito organizadinha do Hum, meu jeito, tá, Marcos? Por exemplo, hum. se eu deixei uma coisa fora do lugar, não está bagunçado. Ele está ali estrategicamente colocado, mas se foi outra pessoa que colocou, está Tá bagunçado. bagunçado, né? Então, isso é o que enlouquece aqui em casa, né? Hum, Porque a minha bagunça é estratégica, a do outro é só bagunça, tá? uhum. Tem um método na sua loucura, é isso que você tá falando. Ah, Tem entendi. uma organização na minha bagunça, entendeu? Entendi. Muito bem. E qual que foi a outra coisa que você perguntou? Né, por exemplo, se você tem alguma mania Ah, uma mania. peculiar, por exemplo, às vezes para você escrever você precisa estar sozinha ou escutar uma música, ou você tem, por exemplo, que é o cantinho da Laura. Quando o pessoal vai ali, não, deixa ela quietinha, deixa ela quietinha. Então, não, eu não tenho um cantinho, tá? Eu costumo escrever bem em qualquer lugar. Aqui no meu Uhum. escritório, né? Aqui no meu escritório é assim, aqui de frente para mim tem duas prateleiras lotadas de livros, né? E com a minha coleção enorme de caneta, que eu tenho 3 baldinhos ali cheios de caneta. Ah, coleciona caneta. E aqui atrás estão os outros livros, né? Eu tinha muito mais livros do que isso. Eu Uhum. tinha essa mania de acumular. Eu lia e guardava, lia e guardava, lia e guardava. No entanto, quando eu dei aula, né? Eu dei aula numa escola bastante periférica Uhum. e não tinha muitos livros assim Ah, ali à entendi. disposição dos meninos. Então, quando eu fui me mudar de um apartamento gigantesco para o meu antigo apartamento, que era desse tamanhozinho, Você fez um eu desapego. eu abarrotei aquelas malas de Foi berço. chorando, né? Ô, Marcos, eu até ensaiei um choro, mas na hora que eu vi a cara daqueles meninos felizes, escolhendo os livros em cima da mesa, eu esqueci total, sabe? Ah, Foi que muito lindo. bom, muito bem, muito bem. Mas falando em mania, mania mesmo, eu não consigo sentar para escrever sem tomar nem um golinho de café. Ah, mas isso não é mania, isso é normal. Quem não faz isso que é louco. Entendeu? Quem não faz isso que é louco, gente. Tá bom? Então, assim, essa é a minha mania, sabe? Eu preciso de um cafezinho, nem que Hum, seja aquela dosezinha inicial, né? Uhum. E música, né? Uhum. Sempre música instrumental. Música com gente cantando me atrapalha as ideias, eu fico confusa, não sei se eu presto atenção na música no personagem está falando comigo, né? E eu tenho uma playlist para cada livro. Então, antes de nascer um livro, nasce uma playlist, sabe? Você viu que alguns autores colocam o link do Spotify para bater a playlist dos livros dele? Eu já vi isso, sabe, Marcos? Mas eu sou uma pessoa estranha que não tem Spotify, eu uso o Deezer. Ah, E ninguém eu usa. também não tenho Spotify, eu uso o Spotify do meu filho. Eu uso do meu filho. Ele, Ah, pai, o que tá, que é não. essas Então coisas usa o aqui no meu Spotify. Spotify? Foi, Eu não sei nem mexer no Spotify, pra você ter uma ideia. então. Mas aí as minhas listas são todas no Deezer. De qualquer forma, eu posso disponibilizar sem problemas. Mas aí a pessoa tem que aprender a ir lá usar o Deezer, né? Porque eu, por exemplo, não uso Spotify, não sei usar o Spotify, porque não tenho aplicativo. Uhum, muito bem. E agora conta pra gente, filmes e séries que você gosta e recomenda. Aquele que você assiste a qualquer hora e coisas que te surpreenderam. Deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu Sim, ver se vai dar certo aqui. Já identificou uma série? deixa eu ver. Shakespeare. Não, aqui, ó. Peraí. Pera, Aqui, ó.
Eu tô vendo só o Shakespeare, tem um. Mas aí. Não, 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 não. Aqui, na parede, amarelo. Ah, a janelinha do Friends. A janelinha Isso, do a Friends. moldurinha do Friends. Aham. Essa é a série que eu assisto até dormindo, tá? Ah, eu lembro quando foi passar o último episódio, eu era um dos poucos que tinha tipo TV a cabo em casa e meus amigos vieram aqui pra gente assistir, né? Foi muito. Exatamente. Eu sei Apesar de que, tipo trás assim, pra frente, eu de acho que frente pra trás. me chocaram com o final que eles simplesmente colocaram as chaves e saíram. E a gente ficou Aham, tipo, espera passar as legendas, tipo um melhores momentos, mas não, foi aham, só passando, né? sim. Então, Friends é a minha série, assim, que eu assisto até hoje, tá? Eu já Aham. assisti ela inteira umas 10 vezes. E hoje, às vezes, sabe quando aquele dia que você não quer pensar muito, que você só quer sentar ali, deitar na sua cama e relaxar um pouquinho? Aí eu Uhum. ponho um episódio aleatório de Friends, Sim. tá? Então, essa é a minha série favorita de todos os tempos. No entanto, existem aquelas séries que eu assisti até o fim e nunca mais esqueci. Downton Abbey, nunca mais eu esqueci. Eu tô andando na rua, toco uma musiquinha que tem uma nota de Dalton Web. Ai, meu Deus. Eu lembro, na hora, tá? E tem algumas séries, como The Witcher, Last of Us, e algumas outras, assim, mais diferentonas Você pro devia meu jogar o gosto. videogame, mais legal. Pois é, então, eu não sou Mas uma você pessoa sabe que... que The Witcher tem livro, né? Sim, mas Mas, eu não li. deixa eu só te Agora, explicar. Eles são muito melancólicos. É o estilo, é o que eu percebi dos escritores russos. Tem um certa melancolia, um hum, desapego. Não que eles sejam ruins, tá? Mas ele não tem aquele final feliz, docinho. Ele tem um final agridoce. aham, entendi. Boa dica, então. Mas, assim, agora uma série que eu li os livros e assisti a série, né? Foi Game of Thrones. Ah, Eu oh, li é. aquelas bitelas que você tinha que arrumar. Foi Eu tinha um a travesseiro em cima primeira do. vez que eu desisti de um livro, foi Game of Thrones. Sério? Eu não Sério, consegui. eu li até metade do terceiro e falei, cara, isso aqui tá muito chato. Então, eu só achava chato segurar os livros, porque era muito pesado. Eu tinha que pôr em cima de um travesseiro, assim, para não ficar segurando, porque, né, não dava. Aham. Mas eu li todos. E uma série que eu primeiro. O Game of Thrones, primeiro eu vi a série, depois eu li os livros, né? Agora, uma série que primeiro eu li os livros e depois eu fui assistir a série é Outlander, né? Ah, tá. E eu Outlander já assisto ela é uma série, tipo assim, bem divisiva, porque o pessoal fala. muito bem ou muito mal. Porque o pessoal fala, olha, fizeram o que puderam, e outros falam que não. Uhum, Ela é bem divisiva, né? Ela tem um público bem nichado. sim. É, eu gosto muito da série, tá? Então, assim, é lógico que eu vou defender. Agora, eu conversando outro dia com uma amiga minha, e ela me disse que ela e o esposo gostam muito dessa série. E ela falou uma coisa que eu achei divertidíssimo o jeito que ela falou. Hum. Ela falou: a gente gosta dessa série porque todo episódio morre alguém e voa uma calcinha. Eu falei, nunca vi ninguém descrever melhor essa Ótimo. Eu acho que de você devia fazer uma resenha assim, ó. todo episódio. Alguém morre e voa uma calcinha. É assim, a série é assim. Muito E, no bem. entanto, a autora, né, tanto a autora nos livros quanto os diretores ali na série, eles conseguem te dar uma contextualização histórica que te envolve, né? Uhum. Que faz você falar, cara, isso aconteceu de verdade. Nossa, enquanto isso estava acontecendo, isso aqui estava acontecendo também. E isso você não precisa ser nenhum formado em É história por para isso captar. que eu acho que você vai gostar de Era Uma Vez Uma Chave. Ah, eu vou gostar mesmo. Pelo que você falou, acho que eu vou gostar. Então. Bom, então. Bom, agora fala pra gente, Laura, como está a sua agenda? Como o pessoal pode contatar você profissionalmente? Como está a sua agenda de eventos, né? Bom, vamos falar então primeiro da parte mais, né, da minha profissão, revisora e leitora crítica, Faz né? o Pix. Vou colocar o QR Code aqui no cantinho. Então, para abril, não tenho mais vagas, tá? Para maio, poucas vagas. E aí, junho tá tranquilo, né? Mas maio tem pouquíssimas vagas. Acho que Então, duas.
Teria que Então, conferir, mas pessoal, a gente está gravando isso em abril, mas vocês estão vendo isso em junho, então corre lá. exatamente, porque assim, o que que acontece? Minha agenda de abril ficou vazia porque eu tive dengue, né? E aí eu pensei que eu ia morrer e eu não quis pegar mais nenhum livro, porque eu falei, post-mortem não dá para fazer revisão, né? Mas, então eu posterguei algumas coisas, tá? Uhum. Mas geralmente, Marcos, os autores, eles reservam comigo a data da revisão quando eles ainda estão escrevendo o livro, né? Eu Uhum. tenho os autores que todos os livros passam pela minha mão, né? Seja na revisão ou na leitura crítica, né? Então tem esses 9, 10, 11 autores, se eu não estiver muito enganada, que são fixos. Que Então, legal. assim, a minha agenda constantemente está sendo movimentada. Então, quem tem interesse aí para daqui um mês, para daqui 2 meses, já me chama lá no Instagram, né? Ou no WhatsApp. Lá no meu Instagram tem o botãozinho do meu WhatsApp, é só me chamar que a gente já começa a trocar uma ideia aí sobre datas. Muito Tá? bem. E aí a gente discute, a gente marca uma reunião, eu adoro uma reunião online, bater um papo, né? Muito Tomar um bem. cafezinho. Mas agora, e a Laura autora, os eventos de Laura 2025. Autora, vamos lá. Terminei agora, há cerca de uns 15 a 20 dias, a reescrita do meu primeiro romance, que é Peraí, o Prímulas em você Meio à estava com Guerra. dengue e estava escrevendo o livro? Não, não, não. Naqueles dias que eu tava com dengue, meu filho, nem abri o olho eu dava conta. Ah, bom, ah, bom. Não dá não, tá? Eu vou falar pra você, quem fala pra mim assim, eu tive dengue e fazia isso, eu tive dengue e fazia aquilo, eu tive dengue e não existia. Então, não vou romantizar o negócio da dengue. O trem é feio, gente. Usa repelente, pelo amor de Deus, coloca tela na sua casa, porque eu achei, não tô brincando, Marcos, eu achei que eu ia morrer. Eu lembro que eu sentei na cama, virei pro meu esposo e falei, vou para o hospital porque não quero morrer em casa. É um drama? Talvez, mas eu realmente achei que eu ia morrer. Então, gente, o trem não é brincadeira. Mas, enfim, um pouquinho antes da dengue me pegar, eu tinha terminado, então, o Prímulas em Meio à Guerra, a reescrita, né, para lançar essa segunda edição. Dia 23 agora, de abril, vai sair o e-book, daqui uns dias também sai na Wiclap o livro físico. Estou terminando Nedorim, quando vocês já assistirem, ele já terá sido lançado, se Deus quiser, né? E tem mais alguns trabalhos aí pela frente de livros, né? Que tem um spin-off do Curaci, que é o Indígena, e tem Uhum. mais algumas outras coisas nascendo. Mas está muito tímido ainda, sabe, Ainda tá Marcos? no, Aquele ainda tá no embriãozinho. embrião ainda, né? Muito bem. Não Isso, vamos estragar, não vamos exatamente. estragar. Muito bem. Porque assim, eu lancei um livro em 2023, eu lancei 2 livros em 2023, em 2024 eu não lancei nada, porque foi um ano muito conturbado para mim. Né? Uhum. Em 2025 já estou praticamente com 2 para lançar. Então, assim, não dá para você. Eu não trabalho com datas quando eu falo de livro, sabe? Só quando o livro está pronto. Está pronto, eu te falo a data. Muito bem, muito bem. Bom, Laura, você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Eu acho que não, acho que foi tudo. Muito bem. Então, Laura, nós chegamos agora naquele momento que é o momento, Karine, de fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem para o universo. Ah, tá. Bom, o que eu posso dizer, né? O que eu gostaria de dizer é que os livros, eles podem resgatar a gente, e eu nem estou falando só emocionalmente. Muitas vezes, fisicamente, um livro ele vai te tirar de uma depressão, ele vai te tirar, às vezes, até de uma coisa física que você está sentindo, e aquele livro ele vai te fazer sair daquilo ali, tá? Eu digo isso por experiência própria. Então, entregue seus livros, leia, consuma autores nacionais, porque tem muita gente incrível chegando, tá? Leiam os clássicos, nós precisamos conhecer a nossa história, mas deem oportunidade para os nacionais contemporâneos, porque tem muita coisa boa surgindo aí. E é isso, a minha mensagem para o livro é: leia, entregue seus livros. Não ande sem um livro na bolsa. Ah, eu ando com dois, no mínimo. Ótimo. Está bem protegido. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Essa é a Laura Assis, autora, diagramadora, revisora e
muito mais coisa ainda em 2025, né? Laura, muito obrigado por esse bate-papo, por essa oportunidade, viu? Espero receber você Obrigada a aqui de você. novo. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Laura, esse é o meu episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau.